O fim está próximo. Ou pelo menos é o que todo mundo diz a cada nova notícia de catástrofe que aparece por aí. Opa, meu nome é Reply, e a verdade é que desde que o mundo é mundo, as pessoas se perguntam como que ele vai acabar. Então nesse vídeo eu decidi fazer uma pesquisa sobre como a maioria das pessoas acredita que será o fim do mundo, e dividir isso com vocês. E um aviso óbvio antes do vídeo começar, é que isso é um vídeo de entretenimento informativo. Meu canal serve pra informar coisas em forma de entretenimento. E aqui eu irei me referir a todas as religiões como mitologia, já que estamos falando mais sobre as coisas que podem acontecer e não discutindo as coisas que aconteceram, beleza? Assim, a galera do neopaganismo não vem implicar comigo. Mas antes disso, eu tenho que citar como a galera fica falando tão abertamente de profecias maias e do fim do mundo. Primeiro de tudo, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Os maias não desapareceram sem deixar rastros. Isso é um boato eurocêntrico que surgiu quando os portugueses, ouvindo falar dos espanhóis, que tinham um povo que esbanjava ouro e era ignorante, vieram pra cá saquear e encontraram as aldeias vazias, completamente abandonadas. O que acontece é que, ao contrário dos indígenas brasileiros que tinham um apego e uma relação de pertencimento à terra, os maias eram diferentes. Eles não se importavam de abandonar suas cidades em troca de se afastar desses invasores que estavam lhes fazendo mal. A próxima coisa é que os maias não faziam previsões globais. Eles faziam previsões para pessoas individualmente ou para cidades baseadas no seu calendário. Sobre a data, isso está inscrito numa pedra de Cobá. É um monumento que está coberto de inscrições e menciona a data, que pode ser lido de várias formas. É um monumento muito danificado, com partes faltando, o que impede de você saber se tem algo escrito depois dessa data. E como era a última, acabou viralizando como o fim do mundo. A verdade é que provavelmente eles não encontraram outros sítios arqueológicos com a continuação, ou o monumento se perdeu sendo roubado por algum povo europeu para servir de enfeite. O que importa é que não é porque é a última data escrita na pedra que ela significa que ela vai ser o final do mundo. Às vezes só não teve mais espaço na pedra. Essa mentira foi espalhada nos anos 70 e se misturou com a mitologia popular. E não teve relação alguma com o coitado do Nostradamus. Esse aí eu nem vou comentar tão fundo assim, porque o que ele escreve é vago, passível de se encaixar em praticamente qualquer coisa. Pra vocês terem uma noçãozinha do que eu tô falando, eu vou ler um trecho de interpretação pra 2022. De acordo com um astrólogo do século XVI, um cientista da Rússia criará uma arma biológica que pode ser uma notícia muito ruim pra humanidade. A arma criará um vírus que transformará as pessoas em zumbis e acabará nos deixando extintos. Aqui está o que ele disse: poucos jovens meio mortos pra começar. Morto por despeito, ele fará os outros brilharem. E em um lugar exaltado, alguns grandes males ocorrerão. Amigo, o jovem já tá meio morto por precisar estagiar pra ter experiência e precisar de experiência pra poder estagiar. Primeiro de tudo, a religião mais popular do mundo, contando com 22% da população mundial. As pessoas que acreditam na mitologia judaico-cristã tiveram um pouco de azar. E eu não vou enrolar muito sobre isso. Sabe escatologia? Sim, a palavra que se refere a cocô. Então, existe outra palavra no português que também se chama escatologia, que se refere ao estudo do que acontece depois do fim do mundo. Uma das palavras veio de escatos, que significa extremo, último, o estudo da última coisa. Já a outra palavra veio de scatus, que significa excremento. As duas palavras foram criadas quase ao mesmo tempo no século XIX, e a diferença de pronúncia se perdeu quando ambas foram transformadas para o português. Então a próxima vez que alguém disser que estuda escatologia, bem, toma cuidado com a pessoa de qualquer forma. E como vai acontecer o apocalipse pra mitologia judaico-cristã? Os 4 cavaleiros do apocalipse seriam apenas o começo, espalhando fome, guerras e pestes, enquanto anjos tocariam trombetas antes de catástrofes acontecerem. Erupções vulcânicas seriam cobertas por ondas gigantes, coisa básica. E o cavaleiro da morte não traria a morte. Ele fugiria das pessoas que o buscassem. As plantações de todas as pessoas que não cuidaram ou tentaram preservar a terra seriam atacadas por gafanhotos, e os que tentassem pegar das pessoas que conseguiram cultivar sentiriam dores como picadas de escorpiões. O apocalipse da mitologia judaico-cristã prevê o bem vencendo o mal, mas não sem luta. Forças malignas formariam um exército gigantesco comandado pelo anticristo, e elas seriam derrotadas por Jesus, que reinaria na terra depois disso por 1000 anos de paz e felicidade, onde Satã seria acorrentado durante todo esse período. Mas aí o capiroto se libertaria, a tempo de lutar uma batalha final que aconteceria num lugar chamado Armagedon, onde Jesus os derrotaria novamente, tirando uma espada de fogo da própria boca para lutar. E depois de vencer, aconteceria de fato o juízo final, onde ele julgaria os vivos e os mortos. Alguns doutores teólogos dizem que todas essas adversidades são coisas boas, pois tirando as alegorias é a promessa de que Jesus vem e salva todos os injustiçados, arrependidos e justos, e deixa os maus pagarem por suas escolhas e ações antes de dar para ele 1000 anos de paz, para assim poder julgá-los. Claro que isso meio que causa mais medo em muitos cristãos do que esperança, né? Afinal, quando Cristo vier salvá-los, bem,
Ele tá vindo salvar de um monte de desastres, né? O texto originalmente foi escrito de uma forma a consolar as pessoas, dizendo que não importa o desastre que aconteça dada a ação humana, no fim, quem for bom vai ficar bem. E depois de todo esse sofrimento dos não arrependidos até o fim, meio que Deus convidará todas as almas pra morar com ele numa terra onde não vai ter morte, luto ou dor, porque tudo acabou. O conceito do fim do mundo como algo essencialmente positivo também influenciou o Islã com a pregação do profeta Maomé. O juízo final, descrito no Alcorão e nos Hadith, tem muitas semelhanças com o livro das revelações da Bíblia cristã. Na tradição muçulmana, o anticristo, Ma'ísh al-Dajjal, o falso profeta, que tentará dominar o mundo. Ele será derrotado por Mahdi, uma espécie de messias islâmico, que será ajudado em sua tarefa por ninguém menos que Isa, o filho de Miriam, ou Jesus. Após a batalha final, o anjo Israfil tocará sua trombeta e começará o grande julgamento, que durará cerca de 50 mil anos. Até as plantas e os animais serão ressuscitados e virão depor contra a humanidade. Por fim, os humanos terão que atravessar uma ponte fina, como o fio de um cabelo, e afiada por uma espada. Os bons chegarão ao paraíso para a vida eterna, e os maus cairão no inferno. O momento decisivo da humanidade é chamado de a hora para os muçulmanos. E como o cristianismo, o Islã não tem uma data marcada para o fim. Daí que vem o famoso ditado do Maomé: viva a tua vida como se fosse infinita, mas faça o bem como se você fosse morrer amanhã. O Kali Yuga é a fase final de um período de 4 etapas que o mundo atravessa, que é a era que a gente tá vivendo agora. Estamos na fase das trevas, onde a degradação humana acontece, na parte cultural, moral, social, ambiental, espiritual, basicamente o afastamento das pessoas de Deus. E entre as profecias diz que os sinais que tá cada vez mais próximos são: a riqueza vai ser considerada a única medida de força que importa, os governantes matarão mulheres e crianças intencionalmente, bárbaros espalharão pragas, fome, doenças, mentiras e trarão a seca. No final, quase todo mundo morre, mas os filhos das pessoas que sobreviverem criarão um novo ciclo, chamado Satya Yuga, onde existirão apenas pessoas justas que viverão por 10 mil anos. Acreditar que o tempo e o mundo se comportam de forma circular era bem comum. O estoicismo é uma linha filosófica grega que surgiu no século 3 a.C. e pregava a ocorrência da equiprosis, a destruição de tudo em uma explosão de fogo purificador a cada 15 mil anos. Os celtas acreditavam que o céu caía periodicamente sobre a terra. Curiosamente, há um mito muito semelhante entre os índios Jurunas. A mais antiga escola budista, chamada Theravada, que foi fundada na Índia, teve algumas influências do hinduísmo. Nela, Buda deu ao seu povo o sermão dos 7 sóis. É bem óbvio o que vai acontecer, né? Vão aparecer mais 6 sóis em volta da Terra, destruindo tudo com o calor. E um deles virá em direção da Terra, aniquilando tudo que poderia ter se salvado do derretimento. Eu falei a mais exagerada primeiro, mas tem muitas linhas ramificadas do budismo que falam mais sobre os ciclos. Uma representa o 4-kou, que diz que estamos no último estágio de um ciclo, onde o universo não é infinito, mais contínuo, e que nem todo mundo vai morrer. O mundo só vai se transformar e não vai ser mais o que era antes. O espiritismo também acredita que será o fim do ciclo de uma humanidade, onde a Terra mudará de um mundo de provas para um mundo de regeneração. Será um processo gradativo, onde as pessoas vivas, espíritos encarnados, que não acompanharem a evolução espiritual do planeta, serão atraídos a reencarnar em mundos mais primitivos e distantes daqui. Então, meio que para eles não tem um fim do mundo, entre muitas aspas, e sim a migração e separação de mundos entre os mais espiritualmente evoluídos dos menos. Os judeus tiveram muitos profetas e foram dominados e sofreram sucessivamente por diversas etnias. Nesse século de controle estrangeiro, no começo da sua formação, eles sonhavam com uma futura vitória definitiva sobre seus inimigos. E assim surgiu a crença de que, um dia, Jeová colocaria um fim no seu sofrimento. Com o tempo, eles passaram a acreditar que, além de recompensar os bons, ele puniria os maus. Nessa época, os hebreus estavam sob domínio macedônio, sofrendo muito, e protagonizaram a chamada Revolta dos Macabeus. O profeta Daniel, que tinha vivido no século 5 a.C., previu a vinda do Messias, destinado a libertar os judeus, punir os maus e dar início a uma era de paz interminável. Alguns historiadores acreditam que o Messias do texto seja uma referência justamente a Judas Macabeu, líder da revolta contra os macedônios. Ele realmente saiu vitorioso e fundou uma dinastia, mas logo os judeus foram conquistados pelos romanos, e por isso persistiu a crença de que o verdadeiro Messias ainda não chegou. Os ortodoxos têm até uma data para sua vinda, o ano 6000 do calendário judaico, aproximadamente 2240 do cristão. De acordo com o Rabino Mendel, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A humanidade, portanto, passará 6.000 anos trabalhando e sofrendo, e com o início do 7º milênio chegará a hora do repouso e da recompensa. A
Wicca e o neopaganismo vão mais na pegada de proteger a natureza e tudo que ela oferece. Com o fim da natureza, se obtém o fim do mundo. É bem direto ao ponto, na verdade. Pra Umbanda e pro Candomblé eu tive que pesquisar um pouquinho mais. De acordo com a Miriam Ferreira e o José Gonçalves, as religiões negro-africanas não incluem a ideia de fim do mundo. Eles possuem um cuidado especial em dizer como tudo começou, mas não investiram muitos esforços em descrever o fim. Isso porque, ao entrar em contato com outras religiões que promoviam a ideia de salvação, eles decidiram impor-se ao fenômeno dos ciclos, acreditando que a vida se renova e ela acontece devido aos seus orixás ou suas divindades. E os deuses não vão se impor na ação humana de destruir o mundo. Sem dúvida, o fim do mundo da mitologia nórdica é um dos mais empolgantes. O fim dos tempos, chamado de Crepúsculo dos Deuses, ou Ragnarok, é onde gigantes de gelo e fogo se unem para lutar contra os deuses em uma batalha que destruirá o planeta e irá submergi-lo em água. Depois que isso acontecer, o mundo vai ressurgir, e os deuses que sobrarem vão se reunir para conversar. O mundo vai ser repovoado por 2 sobreviventes humanos. Explicando com um pouquinho mais de detalhes, Odin, que é o deus dos deuses, vai ser morto por Fenrir, que vai ser morto por Thor, que vai matar a serpente de Midgard e morrer um pouquinho depois. Como os 2 seres humanos foram os únicos a sobreviver a várias batalhas de deuses e catástrofes, bem, eles se esconderam na árvore da vida. O que eu acho mais legal desse apocalipse específico é que muita gente diz que ele já aconteceu e todos nós somos descendentes daqueles humanos. Alguns estudiosos afirmam que a passagem do cometa Halley em 837 pode ter inspirado os nórdicos a pensarem sobre a derrota de Jomungand e assim elaborar o fim dos tempos. E tem outra coisa, muitos historiadores afirmam que a concepção de apocalipse não estava originalmente presente na mitologia nórdica, e surgiu ao ter contato com a mitologia judaico-cristã, usando um trecho do Völuspá como argumento. Dizem que esse trecho se trata de uma menção direta ao deus cristão, como surgindo a partir do fim, já que Odin já estaria morto. Já o historiador Lenger diz que é completamente original do povo, e tudo se baseou nos fenômenos astrológicos que estavam ocorrendo em abundância naquele século. E a verdade é que não dá pra saber. Fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, a quem os gregos chamam de Zoroastro, essa religião, com a descrição mais antiga do Apocalipse, herdou as histórias da época. Disse que o mundo passará por milênios ficando cada vez pior, o sol ficará manchado e as plantações não irão crescer, os homens de coração escuro acumularão riquezas, e até aí dá pra ver algumas semelhanças, até a parte em que vai ter uma nuvem mais escura do que a noite cobrindo o mundo inteiro, fazendo chover criaturas maléficas que matariam muitos. O zoroastrismo também propõe que um cometa chamado Gosher vai colidir com a Terra, criando um rio de lava, e quem sobreviver a tudo isso passará a ser imortal, e todo o planeta falará a mesma língua. Esse fim do mundo foi chamado de Frashokeret. O pastafarianismo não acredita em fim do mundo. Na verdade, ele acredita no fim do mundo da ciência, mas não em profecias ou coisas assim. Acho que a gente chegou na parte do sem religião, né? Tem umas coisas interessantes nisso. O Stephen Hawking, por exemplo, em uma entrevista, disse que ele acreditava que o mundo ia acabar em 600 anos, por causa da demanda de energia. E atualmente se acredita que o mundo vai acabar pelas mãos dos seres humanos mesmo, principalmente governantes um pouco burros, seja destruindo a Amazônia, queimando o Pantanal, desperdiçando recursos naturais valiosos, seja com bombas nucleares, ou a divulgação de fake news sobre vacinas que poderia prevenir a morte de milhares de pessoas. Claro, também tem o fato que o sol vai morrer eventualmente, mas isso daqui a muito tempo. E Reply, por que o fim do mundo existe? Isso é uma pergunta difícil de responder, então eu vou fazer algumas hipóteses aqui com vocês. Pro Mark Ferro, todo filme é uma representação da sensibilidade ou do imaginário de uma determinada época, tornando essencialmente o cinema de ficção um bom caminho para traçar a história psicológica de uma determinada sociedade, muito mais do que documentos de registros ou leis e manuais. Como eu espero ter mostrado nesse vídeo, é um erro pensar que a crença do fim do mundo ficou mais popular com o avanço nos meios de comunicação. Ela sempre esteve presente a partir do momento em que foi criada alguma mitologia. E não existe uma cultura que não tenha mitos da criação e não tenha mitos do fim da criação, seja o que acontece após a morte ou o fim do mundo. E daí algumas pessoas diriam que crer no fim do mundo poderia ser visto como um sismógrafo social, uma balança para detectar pelo inconsciente coletivo um sinal de que a vitalidade ou a doença estava presente na sociedade. Um grande exemplo é o Godzilla surgir numa época em que uma tragédia, aquela tragédia, aconteceu. Um mito para representar a
impotência da humanidade perante tamanha atrocidade. Existem sismógrafos mais leves. Por exemplo, comparar um show de comédia dos anos 2000 com um de agora, e perceber que as piadas envelheceram mal. Isso é o inconsciente coletivo da sociedade mudando, se desenvolvendo, nem pra melhor, nem pra pior. E a questão é que talvez exista algum tipo de conforto gerado nesses mitos de fim do mundo, que eles não tratam de um indicativo de um sintoma da sociedade que sempre foi e sempre será doente, esperando pela morte. Talvez a presença de mitos sobre o fim, tão naturais de serem vistas, tão primordiais, se devam ao fato de que a vida em si é primordial. Todas as pessoas irão passar pela perda, pela percepção de que a morte chega e pela sensação de impotência que isso traz. Ninguém gosta de perder, e aceitar a perda das coisas é algo que naturalmente deve acontecer. Saber que tudo muda e que no fim tudo acaba é algo que se deve aprender e aceitar conforme a gente cresce. E talvez exista algum conforto em saber que não é só com você, suas amizades e sua família que acaba. O mito de que tudo vai acabar, que nada é pra sempre, responde a pergunta do o que acontece depois e ainda te conforta dizendo que você não é especial, que todo mundo vai passar por isso. E a lição que eu, Reply, tiro disso é que a gente tem que cuidar enquanto a gente ainda tem, pra que dure mais e a gente possa aproveitar cada segundo, porque o fim vai acontecer, estando próximo ou não. É, que final meio dramático, né? É muito difícil as pessoas chegarem até o final do vídeo. Então, pra você me contar que você chegou até aqui, comenta aí o que você acha que choveria no seu apocalipse. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais!